Inicie aqui sua Estamos ao vivo, contribuição. Rafael. Boa tarde para todos os amigos da Academia Rio-Grandense de Letras que nos assistem nesta tarde do dia 24 de junho pelo nosso Facebook e também aqueles convidados especiais que estão aqui conosco nesta sala virtual de transmissão. Boa noite a todos e muito especialmente, na verdade, boa tarde, mas quase boa noite, né? Recém saímos do solstício de inverno, anoitece um pouquinho mais cedo. E hoje nós estamos aqui com um intuito de encaminhar mais uma edição do nosso evento Quinta 5, que vem ocorrendo em toda última quinta-feira de cada mês. E o convidado de hoje é o nosso confrade Nilson Luiz Mai, ocupante da cadeira 10 da Academia Rio-Grandense de Letras, que vai abordar um tema que particularmente a mim muito interessa: vida e obra de Franz Kafka. Então, sem mais delongas, eu vou passar já a palavra para o nosso prezado Nilson Mai, para ele que possa iniciar a sua exposição, porque eu tenho certeza que é por isso que todos estão esperando no dia de hoje. Então, doutor Mai, por gentileza, a palavra é sua. Boa tarde, mais uma vez. Eu tenho aqui ao lado o relógio, tá? Que é uma característica já da nosso tempo de palestras, etc., para que a gente não se perca e já dê início, deixar tranquilo, tá? Os nossos assistentes aí, com um agradecimento muito especial a toda a equipe que está promovendo esse encontro, das quintas às 5, os nossos acadêmicos que estão aí presentes, que eu já vi alguns nomes, e uma turma bastante grande de amigos que não são da academia, mas que são interessados e são meus amigos e que estão interessados, certamente, em discutir, absorver, ouvir, entender essa questão do Franz Kafka, né? Que na realidade é também não só um assunto literário, mas é também um assunto cultural de maior amplitude, como nós vamos tentar mostrar para vocês. Nesse preâmbulo ainda, que se costuma fazer, de agradecimentos e etc., vamos deixar essa primeira tela aí, esse slide, como ela está. Depois eu peço ao Rafael que ele vá passando. E eu queria deixar vocês informados, porque eu sempre acredito que é a melhor maneira da gente se mostrar interessado. A gente assiste muita palestra, mas às vezes a pessoa faz uma palestra, uma quantidade imensa de projeções e fica lendo o que ali está. Aquilo é um pouco cansativo. Então, eu tenho por hábito, quando faço uma palestra sobre o Kafka, praticamente contar uma história. E assim eu acredito que vocês possam absorver melhor no decorrer desse tempo. E, ao final, pelo que me informou o presidente, existe um espaço para diálogo, um espaço para perguntas ou alguma coisa que a pessoa queira opinar. Depois disso, também diria por que Kafka, quando o Jacobsen passou aquela mensagem, abriu esse espaço, houve uma coisa, eu me lembrei, essa palestra eu já fiz ela muitas vezes, só que cada vez é uma palestra nova, porque o público é diferente. Então, essa palestra, imaginem, modificada a cada apresentação, ela sendo feita para um público de alunos, de estudantes do segundo grau geral. Depois, ela é feita para um público leigo,
leigo no sentido de pouco conhecimento de literatura. Depois ela foi feita para a Academia de Medicina, mas num espaço muito curto, porque era um ciclo e nós tínhamos que dividir aquele espaço. Então, hoje, nós temos um tempo um pouco maior e ela é diferente daquilo que foi anteriormente nas palestras feitas que eu relatei. Então, para mim, cada vez é como uma pessoa que os atores que interpretam sempre a mesma peça, né? Eles dizem, a cada apresentação, eu estou fazendo uma nova apresentação. E agora nós temos um público diferenciado. Também é diferente por isso. Nós temos a grande maioria, ou praticamente a totalidade dos que estão aí, que se mostraram interessados em assistir isso, é porque conhecem alguma coisa de Kafka, mas conhecem ou têm interesse pela literatura de maneira geral. E por que Kafka? Na década de 80, portanto, nós estamos falando em quase 40 anos, metade da década de 80, quando eu já tinha feito, era médico há muitos anos, mas já tinha feito também o curso de letras, para tentar, de certa forma, teorizar um pouco os conhecimentos. Eu cheguei num determinado ponto, a biblioteca que vocês veem aqui atrás é uma das peças, a outra está aqui ao lado, em ter que optar por me dedicar mais especificamente, digamos assim, de uma forma mais dedicada, a alguns escritores. E naquele momento, porque senão tu acaba lendo tudo, e continuamos lendo tudo, vocês todos continuam lendo tudo, só que a gente não penetra no âmago, na profundidade do conhecimento de todos os escritores que nós lemos. Isso é impossível. Então, eu escolhi, basicamente, três autores: Kafka, Camus e Jorge Luiz Borges. Vocês podem ver que a minha escolha, ela sem querer entre aspas, né? Porque nós temos sempre aquela questão introspectiva, né? Freudiana e tal, do interior, de nós próprios, que esses três têm muito a ver entre si. Não vamos entrar nessa questão agora, mas eles têm muito a ver entre si. Hoje nós vamos falar de um deles, que é Franz Kafka. Essa figura que aparece aí já nos remete a um primeiro momento dessa história. Nos remete a um primeiro momento. Vocês veem que a criação, muito bem feita, como eu citei anteriormente, pela nossa equipe aqui, ela mostra uma das imagens de Kafka. Ele tem muitas fotografias. Fotografias mesmo. Kafka tem muitas. Eu vou mostrar depois para vocês aqui, se for possível, alguma coisa. Eu só vou ler pequeníssimos trechos quando isso for necessário para esclarecer e ler dos trabalhos que eu escrevi e que foram publicados. Porque, às vezes, é mais fácil tu ler 4, 5 linhas querendo especificar, explicar alguma coisa, do que ficar falando muito tempo sobre aquilo. Então, essa imagem nos mostra a figura de Kafka e o fundo dessa figura fundamental, a cidade de Praga. Eu desconheço, e sou um adepto da história da literatura ocidental, do Otto Maria Carpo, aqueles 7 volumes ainda que estão ali, e sigo a orientação e a cronologia da história da literatura ocidental, né, preconizada por Carpo. Então, lá a gente vê que Kafka é um dos raros escritores, porque existe também essa discussão teórica, etc., se importa a vida do escritor ou só o que ele produziu. Vocês sabem disso. Tá? Muitas vezes são pessoas cujo perfil, cuja atuação política, cuja empáfia, cuja maneira de tratar os outros são insuportáveis. E a pessoa, não, mas o que importa é a obra que ele deixou. Né? E outra corrente diz, não, há necessidade de avaliar as duas coisas, a vida e a obra. Em Kafka, isso é inegável. Não tem
como interpretar ou analisar a obra, a literatura de Franz Kafka, sem ligá-la à sua vida. Até às vezes a vida dele chega a ser de igual importância à sua literatura. E a cidade de Praga que está atrás. Esse é um primeiro chamamento. Pode passar, por favor, Rafael. Nessa linha de roteiro que nós vamos seguir, é uma linha que eu estabeleci aqui, né, já há mais tempo, porque nós temos que começar integrando o local, aonde, como a pessoa vivia, em que área política, o que acontecia naquele momento, etc. Então, nós vamos começar e depois vamos dar seguimento a isso até os 5 capítulos assim dessa história, com a literatura no início do século XX. Pode passar. Por quê? Porque nós temos que localizar Kafka. Né? Essa não é a minha biblioteca, essa é uma imagem tirada e posta aí. Mas só para mostrar a intensidade dos livros, né, da literatura, daquilo que a gente quer ir buscar, pegar, folhear, olhar, até de certa forma, às vezes sublinhar, rabiscar, escrever ao lado, etc. A literatura, pessoal, que você sabe, da segunda metade do século XIX, que nós estaríamos, vamos dizer, no segundo ciclo do realismo, né? Ela era uma literatura que até hoje ainda nos deixa os melhores romances na característica narrativa do que é um romance, né? Nas definições de Massaúd Moisés, de qualquer outro dos que escrevem os livros para o ensino da literatura, não temos na literatura ocidental obras que pudessem hoje se assemelhar a Dostoiévski, a Tolstói, a Guerra e Paz, a Ana Karenina, né? A Crime e Castigo, esse tipo de coisa. Então, o final, a segunda metade do século XIX, a literatura imperava nesta linha dos grandes romances universais que perduram até hoje. Ali nós vamos encontrar Émile Zola, com toda a sua característica, a ligação política, o Jacques, e todas aquelas questões de envolvimento. Ao final do século XIX, Carpo caracteriza esse período literário, né? E nós temos lá a época do romantismo anterior, do simbolismo, etc. e tal, vem para o realismo, e Carpo caracteriza esse período que não é exato, né? Você sabe, literatura nunca é um período totalmente exato, mas se nós pegarmos assim as produções do finalzinho do século XIX e dos primeiros 10 anos até a Primeira Guerra Mundial, de 1914, né? Ele caracteriza isso com uma denominação chamada fin de siècle, né? Então, o fin de siècle também existiu na França, principalmente, tá aí o nome que diz, tanto na literatura quanto na pintura. Né? Todos os pintores franceses ou não franceses que foram morar em Paris, nesse período de tempo, e um pouco mais, até 1920, são o que nós temos hoje de melhor na arte da pintura e na arte da literatura também. Então, nesse fã desse Ecle, eu chamaria atenção para um autor que eu gosto muito e que era médico, Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler, para mim, é fantástico. Eu me identifiquei muito com ele. É um dos nomes que eu ressalto no fã desse Ecle e que vocês, se não leram, deveriam procurar pelo menos alguma obra dele. Né? Tem um filme de Olhos Bem Fechados, que foi produzido agora por poucas décadas atrás, né? Que é com a Nicole Kidman, acredito, e o Tom Cruise, acho. Então, esse filme é baseado num dos livros do Arthur Schnitzler. Mas não bastasse o Schnitzler, nós temos o Henry James.
Henry James é outro modelo já que começa vamos dizer assim, a dar os primeiros passos de uma literatura que ultrapassa o fin de siècle e vem para o começo do século XX. Bernard Shaw faz parte, no dizer de Carpo, desse período. E depois nós vamos chegando na Primeira Guerra Mundial, e aí nós entramos, então, já num período de modernismo. Aqui no Brasil, vocês sabem que o modernismo nas artes ou na literatura começa aproximadamente em 1920, 22, por aí, que era o final, poucos anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Aí nós vamos encontrar Somerset Maugham, nós vamos encontrar Rudyard Kipling, nós vamos encontrar também o Joseph Conrad, né, um excelente romancista. Este é o mundo que dá possibilidades para o surgimento de um novo tipo de literatura jamais escrita, jamais vista com essas características, embora o Kafka tenha alguns modelos anteriores, né, que eu já li, já busquei e tal, mas não fecha totalmente. Então, nós poderíamos dizer que neste miolo cresce a literatura de Franz Kafka, porque ele nasceu em 3 de julho de 1883. Agora, daqui a pouco, vai fazer aniversário. E ele morreu em 3 de junho de 1924. Quer dizer, a gente costuma dizer, os livros falam que ele morreu com 41 anos, mas, na realidade, faltava um mês, exatamente, para completar os 41 anos. Então, se nós fôssemos, assim, bastante né, preciosistas, nós diríamos que Kafka morreu com 40 anos e 11 meses. Então, ele se desenvolve nesse meio tempo. É claro que de 1883 até o começo do século, tal, uma criança, né? Mas depois ele começa já a dar algumas demonstrações muito frágeis e cresce no decorrer desse tempo. Então, pessoal, este é o ambiente de desenvolvimento do nosso herói. Seguinte, faz favor, Jacobsen. Aí vem a segunda parte. Bom, então nós temos o momento da literatura universal, ocidental, onde cresce o nosso Franz Kafka. Eu digo assim nós, porque esses estudos sobre Kafka, eu comecei, como eu disse há pouco, na década de metade de 80. Então, ele já sente, e é na família também, nos meus filhos, no neto, na mulher. Então, eu pensei, ele faz parte da nossa casa, entende? Então, quando eu falo sobre o Kafka, eu falo quase como se fosse um irmão, como se fosse uma pessoa que eu conheci. As fotografias dele, de dezenas de fotografias, em todos os lados, todos os aspectos, sobre o porte físico dele, a altura, o tamanho, todas essas coisas. Então, é quase essa emoção a falar sobre Kafka, ela vem desse conhecimento intrínseco, assim, através de mais de 3 décadas, da sua, quase como se ele estivesse, na minha cabeça, evoluindo de lá para cá, e não fosse uma figura abstrata hoje, né? Na nossa visão. Aí vem, fundamentalmente, né, o que nós precisamos entender da literatura do Kafka. Eu fiz umas anotações aqui também para não me perder. Nessas anotações, nós podemos dizer o seguinte: a expressão dele. Eu ia deixar para depois essa expressão, mas já vou pular, porque às vezes eu olho aqui e acabo mudando tudo. Então, já vou pular. E já vou dizer a expressão para que vocês já sintam essa grandeza, essa importância de Praga, a cidade capital do Império Austro-Húngaro neste período todo da vida de Kafka, né? Hoje Praga, capital da República Tcheca, na época
o Império Austro-Húngaro, a Boêmia, né? Era onde Kafka vivia, em torno do que ele vivia. E o que era Praga? Para Kafka, citado mais de uma vez nos seus diários, essa frase é fundamental para quem quiser conhecer melhor depois a literatura de Kafka. A mãezinha com garras. Olha que coisa bonita, né? Praga é a mãezinha com garras. Vamos interpretar isso aí no seguinte sentido: eu não posso sair daqui. Ela me pune, ela não gosta, ela não quer que eu saia daqui. Então eu tenho que viver aqui. Eu tenho que viver na minha cidade, onde eu nasci, onde eu vivi durante todo o tempo. Tanto é que Kafka saiu muito pouco de Praga. Algumas poucas vezes na Alemanha, alguma vez na Áustria, mais um ou dois lugares em volta, conforme os autores que estudam esta parte da vida de Kafka, não foi muito mais do que isso, sempre pela estrada ferroviária, né? Que é o caminho, e é o caminho do desenvolvimento dos países. Parênteses, países miseráveis não têm estradas de ferro. Fecha parênteses. Então, aí nós temos a mãezinha com garras. Vocês imaginem Kafka nessa situação, o que está atrás dele é o edifício longo, colado um no outro, da praça, da grande praça, da praça principal da cidade de Praga. Essa praça chama-se Praça da Cidade Velha. O ambiente de lá era um ambiente onde havia bastante conturbação política, né? Que depois até vai envolver aquela questão do estopim da Primeira Guerra Mundial pelo assassinato de Francisco Fernando. Mas nesse período, a Boêmia, o Império Austro-Húngaro, então ele vivia num ambiente político bastante exaltado. Primeira condição, difícil. Segunda condição, judeu. Tá? E terceira condição, escrevendo em alemão. Então, nós vemos um jovem com três situações que poderiam ser negativas para o desenvolvimento do seu pensamento, da sua literatura, da sua cultura. Então, essas três condições fizeram com que, à medida que os tempos, os anos passavam, à medida do seu crescimento, não havia uma perseguição. Digamos, os judeus eram bem vistos, eram bem-vindos, digamos lá, desde que estivessem numa situação econômica razoável. Kafka era filho de um comerciante de roupas chamado Hermann Kafka, que é o famoso pai, né? Isso depois nós vamos ver, não é tanto assim como se julga por aí, mas pela carta ao pai. Então, Hermann Kafka era um homem duro, por necessidade, que passou uma infância muito, muito difícil, uma infância própria da época. Nós temos que considerar que a educação no período, no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, não pode ter os mesmos critérios, os mesmos julgamentos que a gente tem hoje, ou alguns anos passados. Então, essa questão do pai para Kafka, sim, foi importante a opressão, mas não era um pai ruim. Não era um pai, assim como por tudo que eu li sobre Hermann Kafka. Era um pai exigente, que queria que o seu filho seguisse a uma profissão, como os pais queriam na época. Queria que seu filho seguisse uma profissão, que fosse comerciante, que levava adiante a sua loja, que fosse um advogado, alguma coisa nesse sentido das profissões que existiam possibilidades na época. E não que fosse um jovem interessado em escrever umas coisas assim que ninguém entendia, com 20 anos, né?
Então, é esse o aspecto que a gente tem que identificar nessa relação de Kafka com seu pai. Mas voltemos à cidade. Né? Essas três condições, a mãe de Kafka chamava-se Julie Levy, Levy com L-O, tremado W-Y. Ela era uma pessoa cordata, ela era uma pessoa afetiva, ela era diferente do estilo autoritário, digamos assim, do pai. Então, ela compensava o afeto dos filhos em relação ao pai. Então, Kafka era muito ligado à mãe e Kafka era ligado também à família da mãe. A família da mãe era de uma condição um pouco financeira melhor do que a do pai. O pai se fez por si, o pai cresceu por si. E era aquele tipo de pai que dizia: eu, quando era pequeno, né, aquele tipo de coisa, não tinha nem sapato para botar, tinha feridas nas pernas, eu mesmo me cuidava. Vocês hoje têm toda a proteção, vocês têm onde morar, vocês não precisam fazer isso. Entende? Esse é o jogo da família. Não fosse só isso, eu acho que nós podíamos passar para o terceiro, para eu, não me perder. Então, Praga, o rio Moldava, a ponte que tem ali, é a figura e é o local e é o desenvolvimento de toda a literatura de Franz Kafka, né? Francisco. Então, ele fez tudo que ele escreveu estava em torno da cidade. Tanto que o título, que depois a gente vai ver também o castelo, é o castelo que existe lá em Praga. Terceiro ponto, a família, já falei para vocês, perdendo um pouco aí o ciclo, né? Mas eu já falei para vocês sobre a família. Então, o Hermann, a mãe, tanto a mãe quanto o pai morreram depois dele. Né? O pai morreu em 1931 e a mãe morreu em 1934. Portanto, a mãe morreu 10 anos após a morte do filho. A família, que eu já dei pincelada a respeito, tem outros aspectos. A Julie Levy, a mãe, ela teve, na realidade, 6 filhos. Isso não aparece em todas as biografias. As mais comuns, as mais simples, não citam esse fato que é fundamental e é importante para a vida posterior do Kafka e da família. 2 meninos que nasceram depois de Kafka, portanto, ele nasceu em 1883, ele é o primogênito, é o mais velho. Os 2 meninos que nasceram depois morreram com 1 ano de idade, 2, o outro com poucos meses. Um morreu de sarampo, o outro morreu de otite. Médicos presentes aqui nos assistindo sabem bem, né, da impossibilidade hoje, digamos assim, da gente falar uma coisa dessas. Né? Como é que vai morrer de sarampo? Como é que vai morrer de uma infecção de ouvido? Mas era assim, morria assim. Então ele cresceu com a responsabilidade de ser o único filho, homem, da família. Depois dos 2 guris que morreram, vieram 3 meninas. E dessas 3 moças, uma delas, que é a Otla, o Kafka teve a melhor ligação e foi um amparo para ele até o final da vida. Quando ele tinha algum problema, ou queria se queixar dos pais, do pai, ou queria falar alguma coisa, ele procurava esta irmã. Mais tarde, no futuro, né, se eu posso não ter citado isso, elas morreram no campo de concentração, morreram no Holocausto. Então, a vida do Kafka era isso, a família, amigos. Amigos ele tinha diversos. Os amigos dele eram poetas da época, eram pessoas ligadas à área de cultura. Existia lá, naquele período em Praga, um desenvolvimento maior da literatura, da pintura, das artes, da música, né? Mas tem que se ressaltar aí um amigo,
outro nome fundamental da história de Kafka, chamado Max Brod, que foi o responsável por nós estarmos hoje aqui falando sobre Franz Kafka. Não fosse Max Brod, nada nós saberíamos sobre este escritor, porque ao morrer ele pediu que todos os seus escritos, não tinha sido publicado muito pouca coisa, fossem queimados. E Max Brod preservou, não atendeu o pedido do amigo no sanatório e conservou. E veio a publicar somente, depois de fazer uma certa seleção, de ver, tinha muitos escritos incompletos, romances incompletos, na década de 1950, por aí. Portanto, mais de 20 anos, né, depois da morte de Kafka. Tem muitos amigos, nós podíamos falar sobre os amigos dele aqui. Cada item desse aí é uma palestra. O 1, o 2 e o 3. Nós temos que fazer um curso, não dá para falar sobre Kafka mais do que eu estou dizendo para vocês, e dando uma olhadinha aqui nas anotações, se eu não esqueci nada. A vida do Kafka, sim, isso aqui é importante. A vida do Kafka, ela foi por causa do pai, né? Em função da necessidade de que não queria um filho que não fizesse nada, que fosse um inútil, que ficasse escrevendo por aí algumas coisas que ninguém entendia, que fosse advogado. E ele cumpriu o que o pai pediu e formou-se em direito em 1906. Portanto, nós estamos aí com um Kafka de 17 mais 6, 23 anos, né? 83, Nós estamos com um Kafka de 23 anos formado em Direito e trabalhando numa seguradora de acidentes de trabalho, de origem italiana, Assicurazione Generale, era o nome dessa seguradora, e lá ele tinha que cumprir um período de trabalho. Se nós olharmos aqui num determinado ponto que eu separei dos tantos livros que eu tenho do Kafka, vocês, de estudo sobre ele, vão sentir só por isso a outra frase. A primeira foi a mãezinha com garras. Agora vem a segunda, né? Que ele, num determinado dia do diário, diz assim, ele escrevendo os diários que ele escreveu de 1910 até 1923. Ele escreveu diários, nem todos os dias, mas escrevia o que ele achava. Diário, realmente, como a gente entende por isso, durante 13 anos. Só não escreveu no último ano porque ele estava muito doente. Aqui diz ele, num determinado dia, o escritório no qual sou forçado a passar lá essas 6 horas do dia que me trouxeram torturado, especialmente na sexta-feira e no sábado. E eu escrevi ao lado, nesse trecho, o drama de Kafka de ter de trabalhar como advogado, considerando isso uma perda de tempo. Por quê? Aí vem a outra fase. Tudo que não for literatura não me interessa. O Rafael está aí agora como presidente da academia. Entende? Então, essa frase também é fatal. Só ela, nós podemos falar mais uma palestra, entende? Porque Kafka era a pessoa direcionada para isso. Então, trabalhar era perder tempo, mas ele tinha que fazer porque ele precisava ganhar um dinheiro, tinha que ajudar o pai, fazer as coisas nesse sentido. Tá? Bom, vamos falar das mulheres de Kafka. Né? Kafka nunca casou. Se aparecer alguma coisa que teve uma esposa ou tem um filho, não tem nada. Kafka nunca casou. Ele teve basicamente 3 mulheres. Uma delas chamava-se a primeira Felice Bauer, alemã, que tinha aquela. Para Berlim, ele viajava
foi 3, 4 vezes, até por causa dela. Felice Bauer era ele foi noivo da Felice Bauer por 2 vezes. Rompeu a primeira, a segunda e depois rompeu definitivamente. A segunda é Milena Jesenska, uma judia casada, né, que tinha uma tendência para a literatura, que conhecia muito literatura e que ajudou muito Franz Kafka. E a terceira foi Dora Diamond, ou Diamond, né? Que foi mais tarde, quando Kafka já tinha 35 anos, por aí aproximadamente, naquele período final da sua vida. Então, essas 3 mulheres são citadas, são importantes, cada uma delas por um motivo, não vou entrar nesses detalhes, né? Mas ele não tinha assim a certeza, ele não conseguia vencer aquela opressão, entre aspas, né, que ele tinha com o pai. Né? É uma coisa que não tinha como sair disso, e, portanto, isso impedia o casamento, impedia que ele se ligasse a outra pessoa. Então, ele ficava à noite, quando chegava próximo, inventava alguma coisa lá e rompia. 2 vezes com Felício Bauer. Com as outras, não. As outras foram de passagem. Algum biógrafo menos informado aí até diz que ele tinha casado com a Dora Dainão, não casou, não teve nenhum casamento na vida dele. Vocês vejam essas fotos aí, que interessantes também, que a nossa equipe juntou, né? As fotos dele em variadas situações, aquele chapéu tradicional da época, a máquina de escrever, a família. Ali, olha a figura do pai, né? O pai, a mãe e ele, pequeno. Vou dizer, o pai é uma figura, tipo, um homem grande, e ele ali em cima com um amigo, né? Provavelmente é o Max Brod, ou Felix Wells, ou Oscar Bauer, algum desses amigos dele. Olha o jeito dele. E aí vem a característica pessoal de Kafka. Um homem humilde, um homem correto, um homem frágil, reverente e silencioso. Uma pessoa, em outras palavras, nós diríamos hoje, uma boa pessoa. Não tem uma referência em toda a sua história de qualquer agressividade, qualquer discussão, qualquer mal-entendido com referência ao nosso Francisco, o nosso Francis. Seguinte, faz favor, vamos adiante, temos que manter o tempo. Bom, aí é o que está. Aí o Lucas fez uma pequena andança, e aí nós chegamos num momento importante. Para um pouquinho mais um pouco. Não, vem mais para a esquerda, dá para vir mais um pouco? Bom, aqui nós chegamos. Aí, deixa assim. Aí nós chegamos num momento importante. Essa é uma estante da minha biblioteca. Né? Ela continua aqui para a direita, vai até o final, e a estante de baixo, nós vamos ver depois, talvez tenha o maior número de obras sobre Kafka e de biografias. Não dá para conseguir, não dá para contar o que foi publicado sobre Kafka na literatura, principalmente a partir de 1970, por aí. Não dá. Ninguém pode ter uma biblioteca que tenha quase tudo. Né? Então, as biografias de Kafka são essas primeiras, está separado aqui, biografias de obras e depois estudos sobre Kafka. O que eu tenho mais são os estudos sobre a obra de Kafka. Vocês vão ver que o primeiro biógrafo de Kafka, né, foi o Max Brod. Então, a primeira biografia de Kafka é a de Max Brod, que está ali do lado. Né? Depois eu tenho a outra encadernada, são diversas edições. Agora, se eu tivesse que recomendar, vai ser difícil vocês encontrarem,
talvez não encontre. Uma biografia fantástica de Kafka é essa aqui, Uma Biografia de Franz Kafka, de Ernest Powell. Para mim, essa biografia é a mais adequada. Depois nós temos as outras, tem até do Leandro Konder aqui, Uma Pequena Vida e Obra, aquela amarelinha. Nós temos essas são menores, essa do Murray ali é muito interessante. E na biografia, faltou dizer para vocês, então, que o Kafka, depois nós vamos ver as obras, mas ele teve o primeiro sinal de tuberculose pulmonar em 1917, e a partir daí a sua vida foi de episódios de internação em sanatórios, nos altos de montanhas, como é o que se fazia, como também a gente sabe de Thomas Mann, a Montanha Mágica. Então lá ia-se o nosso Francisco ficar um mês, dois, depois voltava, melhorava, depois tinha alguma hemoptise. Hemoptise é cuspir sangue, né? Vomitar sangue, coisa assim. E assim, até que ele não suportou mais e foi internado no sanatório de Kirling, que fica no interior da Áustria. Então, Franz Kafka, cuja mãezinha de garras, né, era Praga, cuja vida toda foi em Praga, morreu num sanatório na Áustria aos 40 anos e 11 meses, como nós vimos. Quando Kafka morreu, você sabe qual era a altura dele? 1,91 m. Ele pesava menos do que 45 quilos. Provavelmente ele pesava 43 quilos. Ele sempre foi muito magro, mas não para 40 e poucos quilos, com 1,90 m de altura. E os médicos que estão aí, todos nós, não só médicos, mas todos sabem que é provocado pela tuberculose, principalmente naquela época. Chama a atenção aqui uma raridade, e talvez muitos de vocês que conheçam bem a obra de Kafka não saibam disso. Danilo Nunes. Eu tenho dois, até por garantia, um cadernado. Danilo Nunes é um coronel do Exército aposentado que morava no Rio de Janeiro e escreveu uma biografia de Franz Kafka com o título, está aqui separado, Vida Heróica de um Anti-Herói. Um título assim um pouco diferente, surpreendente. Eu tenho as correspondências com o Danilo Nunes da década de 90, ou um pouco antes, estão todas aqui nos meus arquivos, onde, ao descobrir isso, nós trocamos muitas cartas, ainda do tempo das cartas, né? Escrever, prezada, nunca conheci esse homem. Ele já tinha perto de 90 anos. E ele me dizia que morava em Copacabana e que enxergava o mar na frente e que, como ex-oficial, exército acostumado, ele nadava todos os dias uns 500 metros mar adentro. Essa imagem que eu tenho do querido Danilo Nunes. Então, é uma recordação e uma curiosidade, uma boa biografia, viu? Surpreendente, uma boa biografia. E Danilo Nunes. Passa o outro, faz favor. Aí, ó. Aí são as minhas duas bibliotecas, duas estantes da biblioteca, que estão aqui atrás nas minhas costas e que estão, então, com os dois autores que eu falei para vocês. Tá? Aqui em cima são as biografias, depois tem as obras em diversas línguas, e a partir de um momento aqui são os estudos sobre Kafka. Os mais variados que vocês podem imaginar. Depois veio uma parte ali do Camus. Seguinte. Obras literárias e destaque. Tá. Nós vamos muito rapidamente, porque o tempo vai andando. Cada uma dessas aqui é uma palestra, então eu vou tocar muito rapidamente. A primeira obra que Franz Kafka escreveu foi em 1904, Descrição de uma Luta. Não tem nenhuma importância na literatura, nem na época, uma coisa muito, muito, muito simples, mas faz parte da biografia dele. Em 1910, como eu disse para vocês, até 23, então ele foi escrevendo os diários. Em 1912,
ele escreveu um romance chamado O Desaparecido, tem um filme até sobre isso, e depois mudou o nome desse romance para América. Os que conhecem a obra de Franz Kafka sabem que é referido esse romance como América. Um romance que ficou incompleto. Em 1914, ele escreveu uma das obras mais conhecidas, mais famosas dele, que é O Processo. Essa capa que o Lucas tirou ali é uma das centenas de capas, não vou dizer nem dezenas, que existem sobre o processo. Essa não é a capa que eu tenho aqui. Em 1915, ele escreveu Metamorfose. Está aqui ao lado também. Nenhuma dessas capas eu tenho aqui. Em 1922, ele escreveu O Castelo, 2 anos antes de morrer. E essa carta ao pai foi em 1919. Metamorfose é o mais conhecido, tem tradução de tudo que é tipo por aí, tá? Onde o Kafka começa, o personagem dele, tá? Não vou seguir a ordem cronológica, aí vou falar como ela está aqui, é Gregor Samsa, com aquela, uma das aberturas mais conhecidas na história da literatura, Gregor Samsa acordou certa manhã transformado em monstruoso inseto. Ele não queria que os capistas que faziam ou que se referiam, poucos ainda, porque ela chegou a ser publicada, na época comemoramos 100 anos da Metamorfose, agora, uns anos atrás, eu escrevi um artigo sobre isso, fosse colocado como uma barata. Isso é muito importante para vocês. A barata de Kafka não tem barata nenhuma. Ele apenas queria dar um significado de uma coisa monstruosa, que era um inseto e que era subjugado pela família. Então, aquilo que eu disse no início, a vida de Kafka, aquela subjugação que ele tinha ali, que ninguém dava bola para que ele escrevia, o pai, nesse ponto, falhou muito. Ele mostrava para o pai e o pai pegava aqueles escritos e dizia: ah, tá bom, tá, e jogava em cima da mesa. Eu estou usando assim, como eu disse, contando uma história. Então, ele era o Gregor Samsa, né? Transformado num monstruoso inseto que acaba, ao final da metamorfose, você sabe, sendo varrido, que estava incomodando na família. O processo, né, é o Joseph K. Ele usou muito esse título como um alter ego dos seus personagens. O processo é Joseph K. O castelo é K. Muitas vezes também o pessoal confunde um pouco, mas não importa. São os alter egos dele, né? De todo o que ele vive. O processo é aquela coisa. Joseph K. acordou certa manhã, olha aí, ó, é a mesma frase, né? Uma coisa mais assim, deveriam ter caluniado Joseph K., porque, sem saber por quê, acordou certa manhã com uma detenção. Chegou 3 pessoas, disseram: o senhor tem que vir conosco, vai responder um processo, entende? Vai responder uma causa. E o livro se passa todo o tempo em cima disso, até o final, então, que ele é julgado e condenado à morte, sem saber por quê. Mas aí ele dizia: é, alguma coisa, o personagem esse, deve ter feito para ser assim julgado e condenado. E o processo é a história da burocracia. Por isso é que se diz muitas vezes: isso aí é uma coisa kafkiana, porque quando é muito difícil de entender, muito complicado, não sei, não tem sentido, é surreal, isso aí está demorando muito, mas os argumentos não têm valor, as justificativas não têm valor para o Joseph K. Né? Por isso que se diz, isso é uma situação kafkiana. No castelo, ele se baseou na imagem do castelo que tem lá, que nós vimos há pouco aí, para criar toda uma história do agrimensor K, que foi lá para o castelo, também não podia entrar, essa sempre aquela mesma coisa, não dá para entrar, estão trancados, a burocracia impede, ele não sabe bem o que vai fazer. É uma literatura pesada nesse sentido. E Carta ao Pai, pessoal,
Carta ao Pai, de 1919, né? Eu posso dizer para vocês, no que eu escrevi aqui, o que Walter Benjamin, né? O alemão filósofo Walter Benjamin, disse: o pai é a figura que pune. A culpa o atrai, como atrai os funcionários da justiça. Há muitos indícios de que o mundo dos funcionários e o mundo dos pais são idênticos em Kafka. E é tudo sobre funcionário mesmo ali do processo. Esta semelhança não os honra. Ela é feita de estupidez e degradação. Tá? Então, isso, e aí vem as considerações sobre a carta ao pai, onde ele, no pai muito enérgico, você, ele diz na carta para o pai, você só poderia mesmo tratar um filho como foi criado, com energia, ruído e cólera, porque queria fazer de mim um jovem forte e corajoso. Ele ataca o pai e perdoa o pai. E sabe por quê? Ele diz: você não permitia nenhuma palavra de contestação. Primeiro coma, depois fale na mesa. Mas isso, se a gente olhar as novelas e os livros do século passado, ele diz: você nunca me bateu de verdade, mas os gritos, o enrubescimento de seu rosto, o gesto de tirar a cinta e deixá-la pronta, para mim, eram piores. E assim vai. Isso aqui precisa duas palestras sobre a carta ao pai. Vamos adiante. Vamos adiante para não nos perder aí, depois a gente vê. Pode passar, tem mais alguma coisa? Vamos ver o que, que falta aqui. Vocês, acho que não falta nada. Uma curiosidade mais. Max Brod, o grande Max Brod, um excelente compositor, um grande escritor, morreu com 84 anos e escreveu 83 livros. Doutora Maria, hein? Quem é que conhece Max Brod? Trevisan, querido, com seu bonezinho tradicional. Só o Trevisan conhece o Max Brod, o Armindo. Ninguém conhece o Max Brod. O homem escreveu 83 livros. E ele, qual é a importância dele na história da literatura? Ter promovido e guardado os escritos do Kafka. Coitado do Max Brod. Né? A gente olhando ele agora à distância. Então, isso é uma outra curiosidade. Final da vida de Kafka, o final da vida de Kafka, no sanatório, estavam ao seu lado duas pessoas. Uma pessoa se chamava Julie Vorschig, que era uma namorada dos tempos finais do Kafka e que ficou com ele até o momento da morte. A outra pessoa se chamava Gustav Janusz. Ninguém conhece o Gustav Janusz, a não ser que vai estudar a obra de Kafka. E o Gustav Janusz deixou uma preciosidade, que é este livro aqui, tá o inverso aí, para você não ver, e que eu duvido que esse livro ainda se encontre. Tomara, se alguém encontrar, compre esse livro ou me avise. É Gustav Janusz, Conversas com Kafka, conversações com Kafka, o que ele falou com o Kafka nos últimos anos de vida. Então, o Gustav escreve isso aqui como uma. Vou ler para vocês, como fiz há pouco, ainda temos 5 minutos. Tá? Como ele começa. É uma história que ele está escrevendo. Num dos últimos dias do mês lá de março, meu pai, ele dizendo, Gustavo, durante o jantar, disse-me que passasse no dia seguinte em seu escritório. Aí o Gustavo diz assim,
sei que você sempre falta à escola e não quer ir à biblioteca, mas eu tenho uma surpresa para lhe fazer. O pai diz para ele. Aí ele, estudante, tá, não sei o que vou encontrar lá, outra coisa e tal. Aí ele leva ele no escritório e do escritório ele leva ele na seguradora, na Securazione Generale, essa, e diz: vem cá, eu vou te apresentar um amigo, diz o pai para o Gustavo. Aí diz ele para o filho, no caminho: você tem escrito alguns poemas? Aí o Gustavo responde: sim, escrevi. Pois é, eu mostrei os teus poemas, copiei para o doutor Kafka, ele era chamado assim, para que ele me desse a sua opinião. E o Gustavo diz: mas quem é esse doutor Kafka? Você nunca me falou dele. O pai diz: é um bom amigo de Max Brod, que lhe dedicou seu livro. O Max dedicou ao Kafka. Mas, diz o Gustavo, então é o autor da Metamorfose? Gritei. Que novela fantástica! Você conhece Kafka? Meu pai fez um sinal afirmativo. Ele trabalha no nosso departamento jurídico. E a partir daí, o Gustav conheceu Kafka. E o livro tem 230 páginas, mais ou menos. E é toda as conversas que o Gustav teve com Kafka no decorrer desses anos e acompanhou ele até o final. Ficou lá do lado dele, junto com a Julie Forsier, no sanatório de Kirling, até a morte do Kafka. Dentro do prazo que me foi dado, cumprindo aqui exatamente, nós custamos um pouco a começar, 55, 54 minutos, né? Então, essa figura final aí agora tem a história não do Gustavianos, tem a minha história. Eu fui a Praga e, claro, a minha finalidade era conhecer todo o museu e andar por lá e tudo, e ir na sepultura de Kafka no cemitério judaico velho, antigo, tem um outro novo. Peguei uma, e me lembro mais, tá, veio a mulher, a esposa, e fomos para lá. A emoção de ver o cemitério na frente, escrito assim, e eu saber que Kafka está enterrado. Eu conhecia essa erma aqui, eu já tinha visto 500 vezes, para mim ela era de casa, isso que eu vi aí. Aí eu cheguei lá, botei a mão no portão do cemitério, estava fechado. Aí alguém veio, tal, meio em Praga, imagina, né? Tu ter que te expressar lá, falei, o cara meio em francês, meio em português, troço, aí ele deu a entender, não, está fechado. Hoje é dia que o cemitério não abre. Olha a angústia. Vou embora. E amanhã nós vamos de novo. Amanhã está aberto, amanhã está aberto. Chegamos no dia seguinte, entrei. Mostra aí o caminho. Quando se entra, tem uma seta que diz assim, túmulo, sepultura, alguma coisa lá, escrito por eles, do Dr. Franz Kafka. Está no anterior essa aí. Essa é uma fotografia dele. Vê se mostra anterior, Jacobs. O caminho que vai para a sepultura dele. Aí, ó, tá aí. Ó. Isso aqui foi tirado de uma pessoa, um jornalista, parece, que foi lá alguma vez. Essa não é a minha. E aí a sepultura é assim. Tem tudo isso aqui embaixo. E esse jornalista aqui, que eu não sei, foi o Lucas que encontrou esse vídeo aí, só para mostrar, cheio de pedras e coisa mais. Mas quando eu estive lá, eu olhei as pedras, olhei, vi as datas aqui, tá ele, ó, doutor Franzar, o Hermann e a Julie. Em ordem, o Hermann 31, ela 34 e ele 24. É assim a sepultura. E para lá são sepulturas todas pretas, todas enegrecidas, todas muito antigas, a maior parte de crianças ou de pouca idade do Holocausto. Então, é um cemitério judaico antigo. Tá? Cheguei ali, fiquei na frente, reverenciando, tirei essa foto, estava frio,
né, com casacão e tal. Aí ela tirou essa foto do lado da sepultura. Quando eu olho para baixo, no meio das pedras, tinha uma chave antiga, dessas de abrir portão. Quer dizer, eu olhei assim aquela chave, a minha mulher disse: tem uma chave aí. Aí eu disse: é engraçado, né? Alguém jogou essa chave aí, tá ali. Fomos embora. Quando cheguei no hotel, botei a mão no bolso, olha aqui a chave, vai estar melhor comigo do que no chão, no meio das pedras. O Kafka vai perdoar, porque esta é a chave que deve abrir a porta do conto Diante da Lei. Esse é outro conto, que é um conto, mas ele foi inserido no meio de um romance, como um capítulo, que eu recomendo para vocês lerem. Só este conto, Diante da Lei, ele já é suficiente para mostrar o tipo da literatura de Kafka. Então, essa é a chave que deve abrir a porta que ele não conseguiu entrar, né, no conto. Está aqui comigo, no quadro que vocês estão vendo aí. Isso é uma partezinha pessoal, afetiva, etc., em relação ao autor que é da nossa família, ele, como eu disse. Né? Presidente e demais, 56 minutos, espero que não nos tenha incomodado demais, espero que vocês tenham, pelo menos, uma pequena atração pela literatura de Kafka, né? Conhecendo um pouco melhor a sua vida, entendendo um pouco melhor como ele escreveu, aquilo que escreveu, né? Os seus relacionamentos, e desejando que a nossa Academia de Letras prossiga, como já fez em outras oportunidades, com esse programa das quintas às 5, com outros convidados, né? E que possam nos trazer alguma vivência de literatura, sempre, né? Não fugir disso. E quero, em nome de todos os acadêmicos que aí estão, dos convidados, dos meus amigos, queria ressaltar, em nome de todos, fazer uma saudação muito especial para o nosso grande poeta Armindo Trevisan, que eu vi que está aí, né? Apesar da sua idade, uma lucidez espantosa, amigo de mais de 40 anos, escreveu a orelha do meu primeiro livro, chamado Terra da Boa Esperança, por gentileza, foi ele que escreveu, e o seu Edgardo Xavier, que é sogro do Ayrton Ortiz, foi quem fez a edição na ainda editora Tchê. Desde lá também eu conheço o Ayrton, e a gente vai criando toda uma sequência de vida, né, em cima da literatura. Muito obrigado a todos. Jacobsen. Obrigado, meu prezado Mai. Muito obrigado pela apresentação, pelas palavras aí, por toda essa abordagem que fizeste da vida e da obra do Kafka. Eu gostaria de, então, transmitir inicialmente, antes de abrir para as perguntas, alguns comentários das pessoas que estavam assistindo aqui a nossa transmissão no Facebook. Particularmente, nós temos aqui um recado do acadêmico Valdomiro Manfroy, cumprimentando o nosso conferencista, Dr. Mai. Temos elogios do nosso colega acadêmico Ayrton Ortiz também. Estava nos acompanhando e também cumprimenta o Dr. Mai pela conferência o escritor José Alberto Wenzel. E temos mais elogios. Hoje o Mai está elogiadíssimo aqui. Elogios do Rodrigo Lima, parabenizando o Mai, e do Lucas Paiva de Oliveira, dizendo que foi uma excelente palestra. Além disso, aqui no chat da nossa sala de transmissões, também tivemos, claro, muitas parabenizações. O José Francisco Alves
disse que a abordagem do Dr. Mai nos aproxima mais do Kafka com todo este conhecimento e entusiasmo. A Miriam da Costa Oliveira agradeceu pela palestra, e o próprio José Francisco Alves, um pouco antes, mas tinha feito uma observação que aquela edição que tu mostraste do Castelo, da Companhia das Letras, tem uma capa do artista Amílcar de Castro, e esse livro esteve em exibição na Quinta Bienal do Mercosul, em 2005, na mostra de ilustrações desse artista, do Amílcar de Castro, com curadoria do próprio José Francisco Alves. Então, é uma informação interessante para registrar essa bela capa da edição do Castelo pela Companhia das Letras. Bom, basicamente, pelo que eu vejo, eram esses os comentários que nós tínhamos aqui na, no chat da nossa sala e também no Facebook. E eu coloco a palavra à disposição, especialmente para aqueles que estão aqui presentes entre nós, se qualquer pessoa desejar fazer mais algum questionamento, alguma provocação ao Mai, fique à vontade. Porque, do contrário, eu tenho algumas também. Enquanto os nossos colegas aqui, Mai, tomam coragem de fazer perguntas, eu vou te fazer uma pergunta um tanto gaiata. Vamos ver o que tu achas. A minha pergunta é a seguinte: que te parece, Mai, confundir Franz Kafka com o prato árabe kafta? Tu achas que isso é justificável, como aconteceu recentemente na história recente do nosso Brasil? Num país que não tem estrada de ferro, tudo é justificável. Muito bom. Eu disse antes, a palavra Kafka, ela vem de Kavka, com V no meio, que significa gralha. Então, a família do Hermann Kafka, ele tem essa genealogia, né? Provavelmente daqueles escudos ou daquelas que as famílias ante século XVIII, por aí, mantinham, né? Então deve ser não, o símbolo da família deles é uma gralha. Daí veio o Kafka, que eles transformaram colocando um F. Agora, o prato árabe, esse, que até de vez em quando é interessante, é a incultura, né? É a incultura, é a ignorância na palavra do que ela realmente significa, né? Quando a gente diz ignorância, ignorância pode ser geral para tudo, mas pode ser também mais específica da pessoa querer mostrar, isso que é o pior, né? Querer mostrar que conhece Kafka. Né? Isso é kafkiano, isso aí é Kafta, é o prato. Isso aí, né? O Zé Francisco Alves, tá? Vamos adiante naquele nosso projeto, né, Francisco? O Francisco tem coisas maravilhosas na linha que ele trabalha, né? Ele fez não vou nem é um livro, uma coisa assim, das esculturas de Porto Alegre, as fotos, os estudos, a busca de tudo que tem em cima dos edifícios, além de ser um grande conhecedor, não só da escultura, da história, da arte, também da pintura, etc. Olha aqui a capa, Francisco Alves. Ele tem que ir lá tirar a cadeira dele lá do Gambrinos, está pendurada lá, que o Francisco Alves, cantor, sentou, está lá a cadeira, agora a mãe deve ter, do José Francisco, baseado no grande Francisco Alves, né? Na época, que era o nosso, que era
Da época, era o rei da voz. Francisco Alves era o rei da voz. Quando morreu, o Brasil parou, as mulheres choravam nas esquinas, para tudo que é canto. A capa das Schloss, o castelo, é Hélio de Almeida sobre desenho de Amílcar de Castro, como tu disseste. Essa capa da Companhia das Letras. Eu tenho uma coisa aqui que eu vi agora, fundamental. As traduções de Kafka. Vocês imaginem a dificuldade para traduzir Kafka. Até a chegada do nosso grande tradutor de Kafka, único tradutor que traduziu diretamente do alemão. Kafka só escreveu em alemão. Não tem nada que ele não tenha escrito em alemão. Foi Modesto Caroni. Modesto Caroni ganhou o prêmio Jabuti de tradução, ganhou diversos prêmios. Os livros que eu fui adquirindo depois foram todos com traduções de Modesto Caroni. Antes, as traduções do Kafka eram do inglês ou do francês. O único entusiasmado que traduziu Kafka foi Torriere Guimarães, não sei quem é, né? Mas era a pessoa que traduzia Kafka. Só que ele traduzia da tradução. É, é complicado já traduzir Kafka do alemão. Agora, imagina traduzir de uma segunda versão. E o Modesto Caroni traduziu praticamente toda a obra de Kafka. Essa aqui que o Francisco Alves falou é também do Caroni. Doutor Mai, temos aqui umas observações interessantes. O próprio José Francisco Alves ainda anotou que o Amílcar de Castro ilustrou também o Veredito na Colônia Penal, o Médico Rural e Carta ao Pai, todos esses nas edições da Companhia das Letras. E Nenhuma, a não ser o Castelo, então, as outras que estavam ali não são aquelas outras capas. Então, essas que ele fala, eu devo ter aí, certamente. São as ilustrações de capas que o Carone traduziu. Muito bom. perfeitamente. E temos aqui, Mai, também a Neida Marina Silveira Lima, agradecendo por teres compartilhado toda essa pesquisa sobre essa personalidade, Kafka. A Cristiane Silveira Sastre também te dá parabéns. E nós temos agora duas perguntas difíceis que devem nos ocupar Não vem com até a pergunta meia-noite e difícil meia. aí. Devem nos ocupar até a meia-noite e meia, mais ou menos. Então, te prepara para a primeira. Primeira pergunta que chegou, dessas complicadas aqui, é uma do José Alberto Wenzel. Ele te pergunta mais se tu entendes que o Kafka tenha se realizado enquanto escritor. Sim ou não, por quê? O Wenzel é candidato, né? Pelo que eu sei. Não foi prefeito lá de Santa Cruz, eu sei as coisas. Isso, exatamente, é ele mesmo. Foi prefeito lá de Santa Cruz. Não, acho que nós não sei se a gente se conhece. Eu nasci em Santa Cruz. Ele não sabe. Eu sou de Santa Cruz. Meu pai era Center Alf do Santa Cruz, com a mesma camiseta que tem hoje. Lá naquela esquina do campo de Santa Cruz ali, ele me levava no colo, quando eu tinha meses. Tem fotos assim. A, Desculpe, se desculpe, Ah, agora eu vou falar do meu pai, a, é de per- a Santa Cruz, pergunta, esqueci a pergunta. Faz a favor. pergunta Sim. é se tu entendes que o Kafka tenha se realizado enquanto escritor. Obviamente não, porque ele produziu essas coisas, uma parte delas, elétricas, não teve nenhum reconhecimento. Esse aqui é pai, na casa, né? Nem sozinho, tal. A gente vai encontrava no mesmo lugar, e eu disse que pegava a volta, e ele não teve reconhecimento público, praticamente nenhuma. O tipo de literatura dele, aí a época que eu estou falando disso,
suecas, depois da Primeira Guerra, ele é considerado um dos Joyce e o Bruce. Mas hoje são considerados os primeiros escritores que deram início à literatura moderna, nos anos 60. Então, não teve nem conhecimento, nem sequer do seu amigo, pequeno falou aquilo ali. E é interessante que tem lá, tinha escrito muita coisa, assim, era só um conto, tem aviões, tem diversos contos. Às vezes descobre uma outra coisa mais, né, que aparece, teve uma briga muito grande ali, com os molhos, os últimos, até assim, mas então ele não teve nenhum conhecimento. Tanto é que ele disse, isso aí tudo, não serve para nada. E, tem uma passagem que é mais polêmica, uma passagem, não sei se é de Ariado, se é do. Não sei da história. E eles não querem nem parar. Eles escreveram, aí eu escrevo, mais ou menos um bicho, e só aquele ali de Praga. Aí o cara diz que ele é um total de Kafka. Mas o que ele escreve? Ele não tem importância nenhuma. Então, por todos os detalhes especificados, especificados, da época, também, então, a maioria existe episódio mais melhor mesmo. Não sei se a base nenhuma das publicações dele. Muito bem. Mas o teu microfone, eu acho que ele está um pouco baixo, assim. Talvez tu tentando ligar e religar ele. Ele deu uma. Saiu mais gutural e mais abafado agora o som dele. Eu queria te dizer que o Wenzel, ele observou que ele próprio, ele tem a obra Máquina dos Sonhos autografada, viu? É normal. Ó, então. E tem uma pergunta. Eu estou ouvindo realmente de um modo estranho, assim, parece um som rugoso, áspero e abafado. E foi subitamente que isso começou, mas talvez seja só comigo, embora eu tenha também tentado ouvir pelo Facebook aqui, pela transmissão no outro equipamento, e me pareceu também que o som está um pouco estranho. Eu fecho já ouvi, Bom, o Wenzel observou então que ele tem o autógrafo nesse livro da Máquina dos Sonhos, e na verdade, tem mais duas perguntas difíceis, tá? Só que eu vou passar na frente uma do Lucas Paiva de Oliveira, que tem justamente a ver com o que nós estávamos conversando sobre Kafka se realizar ou não enquanto escritor. O Lucas pergunta para ti, Mai, por que que o Kafka queria que os seus escritos fossem queimados após a morte dele? Acho que tu pode abrir o vídeo, Mai, porque o som continua igual e eu acho que não é problema do vídeo. Melhor deixar ele ligado. Mas tá, eu ainda é suportável. Mas, se aí alguém que devesse nos dizer para uma outra tendência normal, que é treinar. Também não fala isso. Eu tô, na verdade, quanto ao som, eu realmente tô achando que ele tá bastante prejudicado. Tem o pessoal dizendo que, agora o pessoal aqui tá me confirmando que o som realmente está prejudicado. Seria interessante, Mai, tu tentar sair e entrar de novo
para a gente verificar o som. Jonathan, Desculpa aí, Rafael, realmente não está dando para entender, doutor Mai. Não está dando para entender as suas palavras. Perfeito. Jonathan, Então vamos tentar fazer esse truque da entrada, da saída e da reentrada para ver se ele funciona. Para o Lucas também lá no Facebook também está saindo ruim o áudio do Mai. Uhum. Então, o Mai já vai voltar e enquanto isso, eu queria transmitir para todos aqui o recado da Neida Marina Silveira Lima, que está nos assistindo. Ela informa que o livro que o Mai citou, Conversas com Kafka, daquele amigo que acompanhou o Kafka até o final da vida no sanatório, o livro Conversas com Kafka pode ser encontrado na estante virtual para compra online, né? Como eu digo, se você não encontra na estante virtual é porque não existe. Essa é a minha tese, basicamente. Lá se encontra de tudo. E o mais está de volta. vê se melhorou agora. É outra pessoa. Ah, sim. Não, isso tem que dizer, porque senão fica ruim, né? Aham. Senão fica ruim. Voltemos à pergunta do Lucas. Tá? Isso. Então, Por que destruir? eu ia responder da seguinte forma. Eu estive lá na sepultura do Kafka, né, como mostrei, mas eu ainda não tenho o dom de me comunicar com ele para saber mesmo por que ele mandou queimar os escritos dele, Lucas. Né? Então, eu ainda vou tentar isso aí, ver se eu consigo conversar com o Kafka para entender melhor por que ele mandou queimar. Isso é uma brincadeira que nos permite, dada a nossa ligação afetiva. Tá? É, é estranho isso, viu? Alguns autores, não é uma coisa inédita, essa questão do Kafka. Né? Só que essa a gente sabe mais por quê? Porque não queimaram. Né? Mas não é uma coisa inédita. Tem alguns autores que a gente já conhece na história que não ficou assim, um livro, uma produção, e as outras não gostavam. E aí mandaram queimar, eliminar. Isso aí tem, isso não é o primeiro caso. Agora, o caso dele, eu imagino que pelo perfil submisso dele, pelo perfil que ele tinha de não se considerar uma pessoa assim de valor, digamos hoje em dia a gente usaria a expressão de baixa autoestima, né? De ser submetido, aí entra de novo o pai, aquela coisa, por que que tu tinha medo? Ele, de tanto ouvir dizerem isso, ele disse, isso aí são umas coisas que minha vida foi tão curta, né? Tão pouca, com tanto sofrimento no final de tudo, sem nunca se queixar. Ah, mais isso, sem nunca dizer uma palavra no diário até 1923 sobre o sofrimento dele. É uma aceitação, né, daquilo que ele teria que passar. Tem outra frase, das frases famosas que eu fui separando assim. Todos os dias eu tenho que falar uma palavra contra mim, contra eu. Estava lá, usando a expressão mim. Né? Então, eu tenho que dizer alguma coisa contra a minha pessoa todos os dias. Então, é uma questão assim psicoemocional, uma questão dessa ordem, que também tem estudos sobre isso, que deve ter feito no momento final dele, dizer, olha, queima essas coisas tudo aí, porque não tem muito valor. E ele disse que deixasse apenas um escrito. Eu não estou lembrado agora qual foi, mas ele disse só deixa um. É isso aí, Lucas. Mas também
não posso responder. Pois é, tem muitas histórias sobre isso. Há quem diga, eu já ouvi essa tese também, que quem quer queimar o que escreveu queima com as próprias mãos e não delega para terceiros, e que na verdade quando delega é porque no fundo, no fundo, no fundo tem esperança de não ser atendido. Pode ser. Não só Bom, em queimar, muitos outros desejos também são assim, né? A pessoa ameaça para ver se não fazem. exatamente. E tem a outra pergunta difícil que eu tinha mencionado, que é a pergunta do Salus Locke para nós aqui. Se o Kafka fosse vivo, como que ele descreveria a contemporaneidade pandêmica? Como, Mai, tu imaginas que ele estaria lidando com essa situação? É, o Salus, Salus Locke, né? É um jornalista, escritor de Erechim, tem trabalhos realizados, principalmente nos últimos tempos, sobre o Holocausto. Ele, ele tem, já vi agora nos últimos meses, 2 publicações dele no Caderno de Sábado, né? Ele já viajou e buscou nas próprias fontes, visitando material para escrever o seu livro, que está na Scriptum, à disposição. No final da palestra, ali aparecia o vídeo da Scriptum. Então, o livro do Salus está lá. É muito interessante, porque é baseado numa história real de uma senhora que sobreviveu ao Holocausto, que vive aí no interior de Santa Catarina. O que é essa? Eu fico fazendo variações, cada vez que a pessoa pergunta, porque eu conheço o perguntante, né? E acabo como ele É, descreveria a pandemia. Olha, como é que ele estaria lidando com isso também? seria talvez, Salles, uma fonte fantástica, né? Pro Kafka. Se ele não tinha isso na época, né? Para poder se basear e teve que criar todo esse mundo de burocracia, imagina agora, seria um campo fértil assim, para desenvolver toda a sua escrita burocrática, né? Toda a sua escrita kafkiana do que vem acontecendo aí, os aspectos que se opõem entre a ciência e a política, né? o, essa questão do vírus, ele certamente transformaria esse vírus também numa figura parecida como o monstruoso inseto, né? E criaria, em cima de seus contos e suas histórias, uma série de possibilidades que certamente existem hoje, mas que ele criaria com um superlativo, né? Porque nada tem para um escritor tipo Kafka de melhor, mesmo com a infelicidade nossa toda aí, do que contar um pano de fundo assim como esse. Mas eu preferiria, viu? Eu preferiria que o Kafka escrevesse não sobre a pandemia, ele escrevesse sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que aí seria muito melhor, seria muito mais interessante. Imagina o Kafka escrevendo sobre o René Calheiros. Ia ser um pavor, ia ser uma maravilha o que ele fosse buscar. Isso aí, o grande motivação, leitmotiv, como se diz, para a literatura do Kafka, hoje seria
o Supremo Tribunal Federal e a CPI. Aí está realizado. Eu acho que ele ia vender os livros, tudo aí. Como ele não está, Saulo, vamos escrever nós. Muito bem. Então, embora eu acho que o Kafka ia gostar bastante de aproveitar os famosos protocolos das autoridades sanitárias para, enfim, explorar um pouco mais sobre os cipoais de regras absurdas nas quais as pessoas às vezes se veem enredadas sem motivo aparente. Acho que ele ia fazer uma festa com esses protocolos que um dia é A, outro dia é não há, enfim, ninguém se entende mais e todos proclamam verdades em nome da ciência. É uma coisa absolutamente impressionante. Mas muito bem, estamos aqui já no nosso horário de encerramento. Eu queria então mais uma vez agradecer ao Nilson Mai a apresentação. Eu queria agradecer muitíssimo, especialmente a todos que nos acompanharam, ainda estão nos acompanhando no Facebook. E era isso, então. Por hoje é só, pessoal. Eu saí Deixo um com mais pouquinho, umas palavras. desculpe, Ben, eu saí um pouquinho aqui para buscar o livro do Salus, ó, A Tenda Branca. Está sempre o contrário, né? Então, esse é o livro que eu falei sobre o Holocausto. É por isso que eu me virei ali para ir buscar. Muito bem. Então, era isso, doutor Mais. Estamos com a nossa Tá missão bom? cumprida. Tudo bem. E deixo agora teu cargo aí as últimas palavras de encerramento. Não, já disse as últimas palavras, não tenho mais nada a acrescentar. Você, mais uma vez, agradecer a paciência, né? Que, ao final, nós ficamos aqui durante 1h35. Espero que tenha sido, pelo menos, um pouco agradável, né? Tem qualquer contato que quiser ser feito, né? Nós mostramos aí o site, a Scriptum, a gente fica à disposição para trocar ideias ou para responder alguma outra pergunta ou para falar de literatura. E a nossa academia também de parabéns por esse projeto, que é uma realidade hoje que eu pode oferecer aos convidados, não só a nossa turma de lá, né, não só os acadêmicos, essa oportunidade. Obrigado, Jacobson, presidente. Muito bem. Então, agora sim, vamos encerrando por hoje. Próximo Quinta 5 vai ser no dia 29 de julho, como de costume, última quinta-feira do próximo mês. E até lá. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite.